20h15. Boa noite a todos. Solicito ao senhor primeiro secretário Mariel Garbelotto que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 18ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Certifica a presença de todos os vereadores para a realização desta sessão ordinária. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Conforme o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da 17ª sessão ordinária de 2016, realizada no dia 9 de novembro, próximo passado, sendo impugnada ou retificada, será considerada aprovada, não sendo impugnada. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada. Coloque em votação a ata da sessão passada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a ata da 17ª sessão ordinária de 2016 da Câmara Municipal de Fartura. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereador José Flávio Ribeiro apresenta a indicação número 108 de 2016, indicando o excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o departamento competente, objetivando os reparos necessários na rodovia FAR 60, que liga Fartura ao bairro Areias Baixa, devido ao afundamento na lateral da pista que está ocorrendo em vários pontos, principalmente e mais agravante no trecho compreendido entre a Chácara do Dominguinhos e a Cerâmica Meneghel. Justificativa: além dos danos causados nos veículos, ainda existe o perigo de acidentes, inclusive colisão, pois os veículos são obrigados a desviar do afundamento, indo para o meio da pista, invadindo a faixa contrária. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2016, assina vereador José Flávio Ribeiro. Autoriza a Secretaria da Casa que encaminhe as indicações aos setores competentes. Não tem moção? Só. Aqui não tem moção. Tem moção na verbal? Cadê a moção? Moção é verbal, acho que só. Ah, moção é verbal. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2016. Que dispõe sobre a concessão de título de cidadania farturense. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2016, de 21 de novembro de 2016. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania farturense. O vereador da Câmara Municipal de Fartura, infraassinado, nos termos do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Fartura, combinado com o artigo 22º, inciso 16 do Regimento Interno em vigor, resolve apresentar o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania farturense ao ilustríssimo senhor Fernando Torres de João Antônio, pelos relevantes serviços prestados ao município de Fartura. Artigo 2º. As despesas decorrentes com as homenagens a serem prestadas correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento vigente, suplementada de conformidade com a sua necessidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 21 de novembro de 2016, vereadora autora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de decreto legislativo número 3 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 4 de 2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania farturense. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2016, de 21 de novembro de 2016, dispõe sobre a concessão de título de cidadania farturense. O vereador da Câmara Municipal de Fartura infraassinado, nos termos do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Fartura, combinado com o artigo 22º, inciso 16 do Regimento Interno em vigor, resolve apresentar o seguinte: decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania farturense ao excelentíssimo senhor Edson de Oliveira Giriboni, deputado estadual, pelos relevantes serviços prestados ao município de Fartura. Artigo 2º. As despesas decorrentes com as homenagens a serem prestadas correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento vigente, suplementada de conformidade com a sua necessidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 21 de novembro de 2016, assina vereador autor Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação, quanto à deliberação, projeto de decreto legislativo número 3 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 300... Agora é o número 4. Ó, tem dois números 4. Coloco... Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de legislativo, decreto legislativo número 3 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício. Projeto de decreto legislativo. Volta à leitura anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto decreto número 4 de 2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania farturense. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2016, de 21 de novembro de 2016, dispõe sobre a concessão de título de cidadania farturense. O vereador da Câmara Municipal de Fartura infraassinado, nos termos do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Fartura, combinado com o artigo 22º, inciso 16, do Regimento Interno em vigor, resolve apresentar o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania farturense ao excelentíssimo senhor João Caramês, deputado estadual, pelos relevantes serviços prestados ao município de Fartura. Artigo 2º. As despesas decorrentes com as homenagens a serem prestadas correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento vigente, suplementada de conformidade com a sua necessidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 21 de novembro de 2016. Assina vereador autor José Flávio Ribeiro. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de decreto legislativo número 4 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem.
Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 344 de 2016 e respectivo projeto de lei número 42 de 2016, que dispõe sobre a criação da Clínica Veterinária Municipal, destinada a atendimento clínicos e cirúrgicos no âmbito do município de Fartura e da outras providências. Projeto de lei número 42 de 2016, de 21 de novembro de 2016. Dispõe sobre a criação da Clínica Veterinária Municipal, destinada a atendimentos clínicos e cirúrgicos no âmbito do município de Fartura e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito do município de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Clínica Veterinária Municipal para atendimentos clínicos e cirúrgicos como órgão integrante da Coordenadoria do Meio Ambiente. Artigo 2º. A Clínica Veterinária Municipal terá por finalidade: 1. Prestar atendimento gratuito a animais de propriedades de pessoas comprovadamente de baixa renda e animais sem dono, nos termos da Lei Municipal 1892 de 2013, compreendendo, além de outros serviços: a. Consulta veterinárias; b. Vacinas; c. Internação; d. Cirurgias; e. Unidade de tratamento intensivo; f. Identificação; e g. Castração. Parágrafo 1º. O atendimento disposto no inciso 1 e alíneas de A a G poderá ser utilizado gratuitamente por organizações não governamentais do município de Fartura, que tenham, entre suas finalidades estatutárias, a proteção animal, bem como aos protetores independentes de animais. Parágrafo 2º. As pessoas que não se enquadrarem nos casos previstos no inciso 1 e no parágrafo 1º poderão utilizar-se dos serviços prestados pela Clínica Veterinária Municipal a preços de custos, desde que custeie os valores correspondentes às despesas com o tratamento do animal. Parágrafo 3º. O atendimento da Clínica Veterinária Municipal será de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e havendo casos de urgência de atendimento, também em horários extraordinários. Parágrafo 3º. Para a realização de suas atividades, poderá a Clínica Veterinária Municipal firmar convênios com entidades privadas e públicas. Artigo 4º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 21 de novembro de 2016, assina Prefeito Municipal Hamilton César Bortotti. Coloco em votação, quanto à deliberação, projeto de lei número 42 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 344 e respectivo projeto de lei 43 de 2016, que dispõe sobre a denominação da rua e denominação de bairro que especifica no município de Fartura e da outras providências. Projeto de lei número 43 de 2016, de 21 de novembro de 2016. Dispõe sobre a denominação de rua e denominação de bairro que especifica no município de Fartura e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito do município de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Isolina Benato Rosolém a rua projetada na confluência com a Rua Chicavaz, na altura do número 425, localizada no bairro São Caetano, nessa cidade de Fartura. Artigo 2º.
fica denominado de Vila Rosolém, o loteamento familiar localizado nas intermediações da rua Isolina Benato Rosolém. Artigo 3º. As despesas decorrentes com execução da presente correrão por conta de verbas próprias orçamentárias, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 21 de novembro de 2016, assina Prefeito Municipal Hamilton César Bortotti. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei número 43 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para efetuar as moções verbais. Com a palavra o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Voz, eu gostaria de pedir a contribuição dos nobres pares na apresentação dessa moção de congratulações ao jovem Helenilton Pereira Bueno. Explicar rapidamente para vocês, nós aprovamos aqui na sessão passada um requerimento com a indicação dos nomes dos esportistas indicados ao Craques do Ano de 2016. E o ciclista homenageado pelo destaque novamente em 2016 é o Edinho, o Edson, o trabalho na bicicletaria da Zenaide. É o que mais vem se destacando nas competições, todo mundo vê nos jornais o quanto esse rapaz vem conquistando na modalidade de ciclismo. Só que em conversa com ele passou o caso do Helenilton, do qual é um atleta que vem se recuperando de um câncer, fez uma cirurgia, também vem disputando, e ele pediu para que essa casa, se possível, fizesse também, senhor presidente, uma homenagem por todo o esforço que o Helenilton está tendo para continuar disputando, para continuar praticando uma modalidade esportiva. Então, em conversa com o pessoal da casa, eu queria apresentar essa moção de congratulações, e se fosse possível que todos os vereadores assinassem essa moção e que a gente pudesse fazer a entrega dessa moção no dia 9 de dezembro, na entrega dos craques do ano. Eu tenho certeza que os ciclistas, a classe dos ciclistas ali, ficariam muito contentes com essa singela homenagem, mas principalmente por ser um jovem que vem vencendo uma doença complicada e mesmo assim não desiste do esporte. Então, pediria compreensão e se todos pudessem assinar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, só uma. A palavra o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, solicito autorização para permanecer sentado. Sim. Apenas para complementar o que o nobre vereador falou, eu sugiro que teve uma oportunidade na sessão Craques do Ano, que foi confeccionada uma medalha. Porque houve, numa modalidade, duas pessoas que estavam aptas a receber. Uma recebeu o prêmio e a outra foi fornecida uma medalha para essa. Então eu sugiro que, além da moção, como vai ser entregue na data aqui, que seja confeccionada uma medalha. Se tiver algum custo, a gente poderia cobrir, para que ele recebesse, além da moção, também a medalha, já que os outros atletas vão estar sendo homenageados com um troféu aqui também. Então era isso, senhor presidente. Coloco em votação moção de congratulação ao Helenilton Pereira Bueno. Aqueles que for favorável permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. A palavra, o vereador João Carlos Riso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a nobres colegas, nobre vereador, amigos aqui presentes. Eu queria só, senhor presidente, pedindo a moção de pesar aos familiares de Cleide Romano de Oliveira.
Cleide Romano de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Moção de pesar serão entregue à família familiar da dona Cleide. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra livre. E solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos. Com a palavra o vereador Antônio de Oliveto Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, foi publicado recentemente na imprensa escrita aqui do nosso município em relação às adequações que serão feitas aqui na Câmara. Logicamente que todos sabem, foi eleito aí o colega Anderson, né? Que é deficiente, que é cadeirante. Logicamente que as adequações terão que ser feitas. E foi publicado também, senhor presidente, juntamente na mesma matéria, com relação à ampliação da Câmara. Sabemos das dificuldades que os funcionários aqui da Câmara atravessam, né, por questão de espaço. Mas, por outro lado, senhor presidente, sabemos também das condições do município, sabemos das dificuldades que a Prefeitura passa para sanar suas contas, a dificuldade que a Prefeitura tem, principalmente no final de ano, com relação ao 13º dos funcionários. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um apelo para o senhor. Logicamente que respeito toda a posição que o senhor tomar daqui para frente, como sempre respeitei durante esses quase 2 anos. Eu gostaria que o senhor revisse essa posição em relação a esta ampliação. Era isso, senhor presidente. Como disse, respeitando, e vou respeitar toda a posição que o senhor tomar. Mas esse vereador gostaria de fazer este apelo neste momento em relação às dificuldades que o município atravessa. Era isso. Você pode ter certeza, nobre vereador, que a gente vai tomar o maior respeito e vamos tentar ver o que a gente pode fazer, tá? Mas a gente não deixa em branco, não, o seu pedido. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro encerrada e agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite.